No livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, diz a palavra: Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Olha só que incrível o que o apóstolo Paulo nos escreve. Ele diz assim que por mais que nós sejamos herdeiros, ou seja, dono de toda a herança, se nós formos meninos, em nada temos em diferença de um escravo, embora sejamos o dono de todas as coisas. E aqui nós precisamos entender algo. É que Deus, ele não tem a menor dúvida de que ele é o nosso Pai. Mas muitas vezes nós temos a dúvida de que se somos mesmo os filhos de Deus. Como nós vimos na aula anterior, Deus não nos fez de forma acidental. Pelo contrário, Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu, Ele nos criou, Ele nos formou antes da fundação do mundo. Acontece que muitas vezes nós é quem esquecemos que somos filhos. E porque não nos lembramos que somos os filhos de Deus, muitas vezes o que é que acontece? A gente deixa de tomar posse daquilo que já é nosso. O diabo, quando ele tenta Jesus, ele não tenta a paternidade de Deus, porque ele sabe que Deus é imutável, que ele é o nosso Pai e que se aquilo que a gente faz não é capaz de mudar o caráter de Deus, porque a palavra de Deus diz que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor ele permanece fiel, porque Deus ele não é condicionado ao nosso caráter. Ele não faz as coisas porque nós fazemos, Deus faz porque ele é o eu sou. Só que muitas vezes a gente esquece que as estratégias do diabo, elas são as mesmas. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele não disse, se Deus for teu pai, lança-te daí. Ele disse, se você é mesmo, se tu és mesmo o filho de Deus, então lança-te desse monte, porque ele vai dar ordem aos anjos dele ao teu respeito. E aí Jesus, ele sabe que ele é filho, porque ele não usa o poder que ele tem, que Deus deu para ele, para o diabo. Porque uma coisa que nós precisamos saber é que muitas vezes o diabo quer que nós venhamos usar os dons que Deus nos deu para ele. E aí nós temos que ter a sabedoria. A mesma sabedoria que Jesus teve. Jesus disse assim, eu sou sim filho de Deus. E eu não preciso sair por aí provando. Eu só preciso ter essa certeza, essa convicção em mim de quem eu sou. De quem eu sou em Deus. E aí eu pergunto para você, você tem essa plena convicção, essa plena certeza de que você é filho de Deus? E talvez você diga assim, ah, Suiane, mas era Jesus. E Jesus sabia que era filho. Sabia, mas não porque ele era Deus. Porque Jesus, quando veio à humanidade, ele não veio como Deus. A palavra de Deus disse que ele, sendo igual a Deus, não usurpou desse poder. Que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que ele, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, às mesmas críticas, aos mesmos abusos, às mesmas dores que nós. Então Jesus esteve aqui em forma de homem para viver nessa vida e olhar para mim e para você e dizer assim, olha, eu estou deixando aqui para vocês um modelo, um exemplo a ser seguido. E por que Jesus conseguiu isso, Suiane? Porque ele era convicto, ele tinha convicção de que ele era filho de Deus. Porque o próprio Deus já havia aberto os céus quando João Batista batizou Jesus e dito assim, este Jesus é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, há pouco tempo, 40 dias atrás, Jesus tinha ouvido o próprio Deus testificar dele. E aí Jesus é guiado por quem? Pelo Espírito ao deserto para passar 40 dias de fome, 40 dias de sede. E quando chega ali no seu 40º dia, o diabo aparece. E quando o diabo aparece, o que é que o diabo vai fazer? Ele vai tentar a filiação. Ele vai dizer assim, se tu és o filho. E o que é que acontece muitas vezes na minha e na sua vida? É exatamente isso.
é que a gente é cheio do Espírito Santo e de repente chega o diabo com as suas artimanhas, olhando para mim e para você para saber se nós realmente somos os filhos de Deus. Porque muitas vezes, se nós não tivermos essa convicção, nós vamos nos perder. O diabo nunca vai nos tentar dizendo se Deus for teu pai. Não, ele vai dizer se você é filho. Porque uma das maiores crises que toda a humanidade carrega, como a gente falou aqui no módulo primeiro, é a ausência da paternidade. É a ausência de uma família biológica, de ciclo de pessoas, sabe, que nunca tiveram uma figura paterna em seu lar. E eu não falo apenas de um pai que mora dentro da sua casa com seus filhos, de uma mãe que mora dentro da sua casa com seus filhos. Eu falo de pessoas presentes, de pessoas que dão amor para os seus filhos, que fazem com que seus filhos sintam-se amados. Porque é assim que Deus nos trata. A relação de intimidade de Jesus com o Pai nos revela isso. Eles eram íntimos. Jesus passava o dia trabalhando. Além de passar o dia trabalhando, Jesus também passava o dia curando, o dia orando, o dia evangelizando, o dia pregando o reino dos céus. Mas quando Jesus chegava à noite ali, no final do dia, na viração do dia, Jesus se afastava e Jesus ia ficar com o Pai. E aí você pergunta, e Jesus não dormia não? Não, ele dormia no meio da tempestade. Porque quem tem relacionamento saudável com pessoas e quem se relaciona com Deus consegue dormir no meio da tempestade. E é isso que nós precisamos compreender. Que não basta sermos pessoas presentes fisicamente, não bastam presentes materiais para os filhos. Tem pessoas que pensam, eu vou trabalhar muito para levar meu filho para a Disney, eu vou trabalhar muito para dar aquele objeto que meu filho está sonhando em receber no final do ano. Nós estamos nos aproximando do final do ano. Então tem gente pensando assim, eu vou trabalhar muito para poder fazer aquela viagem e passar ali uma semana naquele hotel com meus filhos. Vai, botar os filhos para brincar no parquinho e muitas vezes vai ficar ali no seu fantástico mundo. E isso não é pai, isso não é paternidade, isso não é maternidade. Paternidade e maternidade é você conseguir transferir amor para aqueles que estão em sua volta, sem interesses, porque essa é a relação entre o pai e o filho que nós vemos em toda a palavra de Deus. Se nós prestarmos atenção, o Antigo Testamento da palavra de Deus é o pai anunciando o filho, e o Novo Testamento é o filho falando a respeito do pai. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro de relacionamento, de paternidade. E quando eu falo aqui paternidade, eu estou falando das mães e dos pais. Então, nós precisamos compreender. E Jesus, ele vem para trazer essa reconciliação entre nós e entre Deus. Porque por causa de Jesus, por causa do seu sangue, por causa da cruz, ele nos reconcilia com Deus. E agora nós podemos clamar Abba Pai, Paizinho, né? Nós agora temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E como nós falamos também no módulo anterior, essa falta de afeto, ela vem em decorrência da maioria de nós termos sido fruto de lares disfuncionais. Como eu disse para vocês, eu sou fruto de um lar desse. Eu não tive a presença do meu pai. Por um momento, minha mãe também saiu um pouco de cena na minha vida. E isso eu só pude entender e só pude ser curada e transformada nessa área quando eu encontrei o amor de Deus, né? Quando eu encontrei o amor de Deus e quando eu tive uma revelação desse amor, eu pude quebrar esse ciclo. E então, ao invés de julgar os meus pais, o meu pai, a minha mãe, o que foi que eu fiz? Eu consegui liberar perdão sobre eles. No módulo anterior também, nós encerramos aqui fazendo uma oração, dizendo que a gente tomava posse da nossa origem, que a gente tomava posse da nossa consciência de sabermos que fomos feitos por Deus, escolhidos por Deus, predestinados por Deus. E nesse módulo, onde a gente entende que Jesus, ele nos deu essa reconciliação, que nós não somos como escravos, mas nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
herdeiros e co-herdeiros com Cristo, tendo todo o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então não precisamos estar pedindo licença, não precisamos estar tentando buscar nos comportar como pessoas que ainda estão em uma fila da bênção esperando receber algo de Deus, não. Nós temos que tomar posse do nosso lugar em Deus, e esse nosso lugar em Deus é um lugar de filho. É um lugar que eu não preciso ser um pedinte a Deus, eu só preciso tomar posse através da maturidade. E essa maturidade é entendermos que nós temos esse paizinho, esse Abba Pai, cheio de amor. E para que isso marque algo na minha vida e na sua vida, eu quero encerrar esse nosso segundo bloco, ou esse nosso bloco, eu não sei qual é a ordem que você está assistindo, mas o que eu quero encerrar hoje é dizendo para você que nós vamos fazer uma oração liberando perdão. Porque você já entendeu a sua origem, você já entendeu que você foi predestinado em Deus, que você não é um acidente. Só que talvez você ainda não tenha aprendido a superar os traumas que você pôde trazer na sua vida, fruto dessa disfuncionalidade do seu relacionamento com os seus pais. Então feche os seus olhos para que nós possamos orar mais uma vez. E eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento e juntos vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu libero perdão sobre o meu pai, eu libero perdão sobre a minha mãe, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus, eu deixo eles livres, Senhor Deus, de toda culpa, Senhor Deus, que eles carregaram por minha causa. Ah, Senhor, se em algum momento os meus pais, ó Deus, eles não cumpriram, Senhor Deus, com aquilo que era o papel deles na minha vida, Senhor Deus, eu os perdoo, eu os libero. E eu quero dizer ao Senhor que porque eu sou amada pelo Senhor, Pai, eu amo os meus pais, eu libero perdão e libero amor sobre a vida deles. E te peço que o Senhor possa usar a minha vida e me capacitar para que eu possa honrar o meu pai, para que eu possa honrar a minha mãe, Senhor Deus, para que eles sejam felizes, Senhor Jesus, através do meu testemunho de vida, Senhor. E eu libero eles, Pai, em nome de Jesus, para que eles tenham uma vida abundante, uma vida plena, não uma vida com culpa, não uma vida por medo, com ressentimento, mas uma vida de amor, para que eles também sintam-se amados pelo Senhor, assim como eu me sinto amada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e eu te agradeço. Amém.